quero falar sobre algo que Deus tem trazido esse ano ao meu coração. E o tema da mensagem de hoje é construindo uma história. Eu quero falar para você hoje sobre o fato de que nós estamos construindo uma história. De que nós estamos com a nossa vida construindo um legado. Ouça isso, por favor. Nós, biblicamente, temos diante de nós uma carreira que foi proposta por Deus. Uma caminhada. Se você trabalha numa empresa organizada, naquela empresa vai haver lá um plano de carreira, né? de promoção. Então você começa exercendo uma certa função, você vai caminhando na empresa, você pode se tornar um gerente, você pode se tornar alguém com um cargo de maior responsabilidade, com um salário melhor, porque você vai sendo promovido durante a sua vida de trabalho. Eu acredito, meus irmãos, que Deus tem uma carreira para cada um de nós, uma carreira ministerial, e que se nós nos posicionarmos da forma certa, nós vamos ser a cada dia promovidos nessa carreira, sabe? Você tem um talento, se você usar bem esse talento, Deus vai acrescentar outro sobre a sua vida. Quando eu me tornei pastor, a única coisa que eu fazia na igreja era ministrar louvor. Era isso que eu fazia, era a essência do que eu fazia. Às vezes eu ia para a porta para receber os irmãos, às vezes eu limpava a igreja, mas a essência do que eu fazia era música. Só que um pastor também precisa pregar, também precisa liderar. Então foi quando eu comecei a ministrar a palavra. E hoje eu estou um pouquinho melhor, mas no início foi bem terrível começar a pregar no púlpito. Tá? Ministrar uma palavra no púlpito foi um desafio muito grande para mim. Mas com o tempo, Deus vai te abençoando e Ele vai te promovendo. E Ele vai te levando a outros lugares, Ele vai te dando oportunidades e você vai crescendo na sua vida com Deus. E há uma carreira proposta então para mim e para você. Você pode dizer glória a Deus por isso? E Deus quer te melhorar, sabe? A ponto de você olhar para aquelas fotos antigas e olhar para você hoje e dizer assim, graças a Deus, eu estou melhor, Senhor. Eu estou muito melhor hoje, eu estou melhorando, eu estou mais bonito, eu estou mais feliz. Eu estou tendo uma vida mais saudável. E a Bíblia nos mostra aqui em Atos capítulo 20, eu quero que você abra a sua Bíblia, esse é o único texto que eu vou pedir para você ler comigo. O restante, eu quero que você apenas ouça. Atos capítulo 20, versículo 22. Lucas, que provavelmente escreveu o livro de Atos, fala aqui sobre uma declaração do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz aqui: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Diga, carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está fazendo uma declaração, porque ele entendeu que há uma carreira ministerial para ele. E ele disse, olha, eu já sei, o Espírito Santo me avisou que me espera por onde eu for, mas eu não tenho a minha vida por preciosa. O que eu quero realmente é cumprir a carreira que Deus tem para mim. E nós precisamos definir melhor isso. Carreira também tem como conteúdo aquilo que nós temos conquistado e realizado. Aquilo que nós temos feito com a nossa vida, a história que estamos construindo. E não só isso, a influência que você tem sobre as pessoas. Porque se você estiver construindo uma bonita história, você será uma voz relevante para outras pessoas. Eu sou um pastor, mas eu te pergunto, tem pastor corrupto? Tem. Tem pastor que se utiliza do poder de estar num púlpito para manipular pessoas de maneira antibíblica? Tem pastores assim?
Tem. Mas se eu, Heber Trigueiro, desenvolver bem o meu trabalho, fizer isso por amor, fizer isso porque eu tenho um chamado, não porque eu recebo um salário, se eu fizer isso porque eu entendo que eu tenho uma carreira, eu quero dizer para você que a tendência é que eu me destaque desses pastores corruptos. A tendência é que as pessoas, ao falarem sobre mim, falem de mim com respeito, mesmo sabendo que tem muitos pastores que não estão merecendo respeito. Mas elas vão falar de mim com respeito porque elas vão conhecer meus frutos. Você é um profissional, você é um dentista. Tem um monte de dentistas em Castanhal. Você é um advogado. Castanhal está cheio de advogados. Mas se você for alguém que fizer bem o seu trabalho e você construir uma bonita história, você será um advogado, um dentista, um profissional que vai se destacar dos outros da sua mesma classe. Você entende isso? Você está compreendendo? Eu posso entrar na internet, fazer um marketing da igreja, uma propaganda dos eventos. Mas é tão melhor quando alguém diz assim: olha, eu conheço um lugar onde você pode ter uma vida abençoada por Deus, lá na igreja Adoração. Vai lá num culto, porque quando você for, você vai ver que o evangelho da verdade é pregado naquele altar. Alguém que testemunha da sua história. Então você passa a ser uma influência. E a minha pergunta no início dessa mensagem é: como você avaliaria a sua vida hoje? Que tipo de profissional, de pessoa você tem se tornado? Qual é o histórico da sua vida? Nós precisamos entender que a vida se trata especialmente da construção de uma história, e uma história rápida. Porque a Bíblia compara a nossa vida como um sopro, ou como um piscar de olhos, é muito rápido. Eu estava olhando para o meu filho João, dormindo no sofá de casa, já está com 8 anos, o menino está grande. Canela comprida, irmão. Daqui a pouco casa, o tempo passa rápido. E quando você percebe, o pessoal está inventando camisa long line. Eu nunca usei uma camisa long line, de repente vai ser a primeira vez. Mas o tempo está passando. E nós precisamos entender que a vida se trata disso. Os que entenderem isso, de alguma forma vão deixar sua marca. Mas os que não entenderem isso, vão passar pela vida despercebidos e sem realizar nada. Alguns com uma linda história, um legado construído, mas outros que sequer serão lembrados depois que partirem. Que sequer serão lembrados depois da sua morte, porque não deixaram uma história sólida. E nós temos que entender o peso dessa palavra história. A própria história da humanidade, meus irmãos, ela se divide entre 2 momentos: antes e depois de Cristo. Um Deus que se fez homem, que habitou entre nós e que teve uma vida tão relevante e que construiu uma história tão impactante que dividiu o calendário da humanidade, antes e depois de Cristo. A história, ela é um conjunto de conhecimentos relativos ao seu passado, ao passado da humanidade, sua evolução, segundo o lugar, a época, o ponto de vista escolhido. É a ciência que estuda eventos passados com referência num povo, num país, num lugar, numa pessoa. Como uma investigação policial, para chegar o detetive encontrar o criminoso, ele vai ter que fazer uma investigação da história daquela pessoa. Então, a história, ela diz algo. No Brasil, não. Se você fizer um vestibular, você entra na faculdade. Estados Unidos é diferente. Para você ser aprovado, aceito nas melhores faculdades, você tem que ter as melhores médias no seu currículo escolar. No ensino fundamental, na high school, no ensino médio, você vai precisar ter uma boa pontuação para que as melhores faculdades aceitem você. Não é só fazer uma prova. Eles vão estudar a sua história. Eles vão estudar a sua história como estudante. Vamos ver aqui a Bíblia. A Bíblia é um livro histórico. Por exemplo, nós temos o livro de Gênesis, que se acredita ter sido escrito por Moisés. Moisés chega diante de Deus e diz: Senhor, não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Mas tem uma coisa, eu tenho mais um pedido. Qual é, Moisés? Eu quero ver a tua face. Moisés era ousado.
quero ver a tua face. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode ver a minha face e permanecer vivo. Você não tem capacidade em você de permanecer vivo depois de me ver de frente. Mas tem uma coisa, Moisés. Está vendo aquela rocha? Tem um buraco nela, uma fenda. Eu vou te colocar na fenda da rocha, eu vou te cobrir com a minha mão. Isso não é um sentido literal, não significa que Deus pôs a mão sobre a rocha. Mas Deus estava dizendo: Moisés, eu vou te colocar na fenda da rocha, eu vou te proteger com a minha glória também, para que você não morra quando eu passar. Você não vai ver minha face, mas eu vou te mostrar uma parte de mim. A Bíblia nos fala claramente que quando Moisés é colocado na fenda da rocha, Deus passa por ele. Imagina essa cena, irmão. Você consegue, na tua mente, imaginar isso? Como a gente imaginava quando era criança? Deus passando. Quando Moisés olha, o que é que Moisés vê? A Bíblia diz: Moisés vê as costas de Deus. Quando Moisés vê as costas de Deus, ele não vê as costas no sentido literal, físico. Mas é como se Moisés estivesse enxergando a história, o passado de Deus. A história de Deus. Por isso, quando Deus passa por Moisés e ele enxerga as costas de Deus, Moisés conhece a história bíblica, que ele escreve depois. Como o mundo foi criado, qual foi a ação da Trindade para que as águas fossem separadas da terra, como Adão e Eva foram feitos. E Moisés, então, conhecendo a história de Deus, escreve sobre esta história. Eu estou te mostrando a importância disso. A Bíblia, ela é um livro que se considera ter sido escrito por 40 autores inspirados pelo Espírito Santo. O Velho Testamento foi escrito entre 1500 a.C. e 450 a.C. O Novo Testamento ele foi escrito 45 depois de Cristo até o ano de 90 depois de Cristo. Sabe quantos anos de história tem em que a Bíblia foi escrita? Só 1.600 anos. Só isso. 1.600 anos de história. E uma vez eu estava ouvindo um historiador grego falar sobre esse assunto. Por que os apóstolos, os discípulos, os escritores da Bíblia deixaram passar 40 e poucos anos para poder começar a escrever a Bíblia? E ele contou algo muito intrigante e interessante. Ele disse que quando Jesus disse: eu estou subindo para o Pai, mas não se preocupem, eu vou enviar um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habitará em vós e estará em vós para sempre. Eu vou enviá-lo a vocês, e esperem, porque do alto vocês serão revestidos de poder. E olha, eu vou voltar. E Jesus ascendeu, subiu aos céus. Aquele historiador conta que, pela história, se acredita que os discípulos pensaram o seguinte: espera aí, Jesus vai voltar amanhã então. Ele vai lá dar uma palavrinha com o Pai, vai lá dizer que os filhos estão aqui também, e ele vai voltar para nos buscar. Eles achavam que Jesus ia voltar no outro dia, na semana seguinte, no mês seguinte. Eles não achavam que ia demorar mais tempo do que isso. Mas quando os anos foram se passando, 40 anos, décadas depois, eles começaram a entender: espera aí, pode ser que Jesus não volte como a gente estava imaginando, pode ser que ele não volte agora, pode ser que leve mais tempo, e se levar mais tempo, então nós precisamos deixar a história dele registrada. Foi quando eles decidiram começar a escrever a história de Cristo, os evangelhos, e registrar os seus milagres e a sua vida. E por causa desse registro, meus irmãos, hoje nós somos impactados por essa palavra. Hoje nós fomos transformados através dessa palavra. Tem um culto de crianças aqui, tá bom? E hoje nós somos tocados através dessa história e dessa palavra. Eu penso que aqueles que entenderem a importância do que estão vivendo vão fazer algo especial. Eu separei alguns nomes interessantes aqui. O primeiro, eu não conheço, por exemplo, um homem como o reverendo Martin Luther King. Tem outros que lutaram como ele, mas ele foi um homem que deixou uma frase gravada na sua história. Ele disse: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho.
Eu tenho o sonho em que um dia os negros e os brancos vão frequentar os mesmos restaurantes. Eu tenho um sonho em que eles vão um dia frequentar os mesmos banheiros. Eu tenho um sonho em que um dia eles vão se casar, vão andar de mãos dadas pelas ruas. Eu tenho um sonho em que um dia o racismo não vai ser como é hoje, mas as pessoas vão se respeitar mutuamente. Eu não conheço alguma freira pelo nome também. Meu mundo é praticamente todo evangélico. Então, todo mundo que eu conheço é evangélico. Mas tem uma freira que eu conheço pelo nome, Madre Teresa de Calcutá, que deu a sua vida pelos pobres na Índia. Aquela mulher não tinha uma grande igreja para pastorear, nem grandes púlpitos, mas ela ficou conhecida por marcar a história da sua vida, por dar a sua vida em amor pelos pobres. Eu não conheço um evangelista que tenha sido velado com honras de chefe de Estado, como Billy Graham, que foi velado nos Estados Unidos, num lugar onde somente os presidentes americanos poderiam ser velados. Um dos maiores evangelistas de toda a história e um homem que causou um impacto na humanidade. Eu não conheço alguém que tenha passado pelo deserto com mais de 2 milhões de pessoas a pés secos, depois de passar a pés secos pelo Mar Vermelho, como Moisés, um líder extraordinário. Eu não conheço alguém que tenha matado um urso e um leão com as próprias mãos para defender as ovelhas do pai, e que depois tenha derrubado um gigante com uma pedra e depois o matado com sua própria espada, como fez Davi. Eu não conheço ninguém que tenha morrido numa cruz e com isso tenha dado ao homem a chance de ser salvo através do poder do seu nome, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais fez isso. De todos os exemplos, o exemplo de Jesus é o mais importante de todos. Mas esses homens foram homens que marcaram a sua história. Entre todos esses exemplos, penso que esses homens não disseram: eu vou fazer isso porque alguém vai falar de mim. Eu vou viver assim porque alguém está escrevendo isso, vão falar de mim no futuro. Não. Eu penso que esses homens, eles entendiam o propósito da sua vida. E eles disseram assim: eu vou dar o meu melhor. Eu vou viver da melhor maneira que eu puder viver. Eu serei a melhor pessoa que eu puder ser. Eu serei o melhor naquilo que eu estou fazendo. Eu sou capaz de dar a minha vida por esta causa. Homens que suportaram suas dores, que venceram suas lutas, se deixaram ser desafiados pela vida, se superaram e até mesmo recomeçaram quando foi necessário. Eu tenho ouvido muito uma música na minha casa que diz, do grupo Logos, são situações, não é isso? Situações. E a música fala assim, que mesmo que eu chegue a cair, Jesus, ele vai me erguer e ele vai caminhar junto a mim. E ele canta: Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. E eu fico pensando, Deus, esse é o evangelho do amor. Se você, meu irmão, em algum momento interrompeu a tua história, se você caiu, se você sofreu alguma coisa, se você fez alguma coisa errada, eu quero te dizer que Jesus está aqui essa noite para te reerguer. E para seguir contigo na construção dessa história. Ainda há uma história a ser construída. Ainda há coisas a serem conquistadas e realizadas. Eu gosto de Hebreus 11. E eu quero ler rapidamente, só ouça. A Bíblia diz: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos.
Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, como Paulo. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E o versículo 38, que para mim é o mais forte de todos. No início ele diz: homens dos quais o mundo não era digno de tê-los. Você já parou para pensar nessa afirmação? A Bíblia, a palavra de Deus afirma que alguns homens e mulheres que passaram pelo mundo, o mundo não era digno da presença deles aqui. Eu gostaria que alguém falasse isso a meu respeito. Eu gostaria que depois da minha morte, da minha partida, meu filho dissesse isso a meu respeito. Lembra? Dissesse isso a meu respeito. Meu pai era um homem cujo mundo não era digno de tê-lo. Isso é muito forte. O que diriam sobre nós, meus irmãos, se a nossa história fosse escrita ainda aqui no livro de Hebreus? Se o livro de Hebreus não tivesse fechado, se ainda tivesse espaço para colocar mais informação na Bíblia, o que diriam a nosso respeito, como homens e mulheres de Deus? E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Ele disse: quanto a mim, em 2 Timóteo 4, estou sendo já oferecido por sacrifício, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça agora me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não só para mim, mas é para nós. É para nós, meus irmãos. Alguém pensa que Paulo era velho quando fez essa declaração, mas segundo os historiadores gregos, Paulo tinha por volta de 53 a 57 anos de idade. Me diga uma coisa, um homem com essa idade não tem muita lenha para queimar ainda, irmão? Não tem muita coisa para realizar na vida, é uma pessoa jovem. Paulo tinha por volta dos 53 quando fez essa declaração. Eu sinto que é chegado o meu momento. Foi quando os romanos o pegaram e o decapitaram. Ele sabia: está chegando o meu tempo, mas eu tenho a certeza, eu completei minha carreira. Eu construí, eu escrevi. Quantos de nós temos sido abençoados através das cartas escritas por Paulo, o maior escritor do Novo Testamento? Então, a vida dele, a história de vida dele, meu Deus, que homem extraordinário. Quantos ensinamentos nós recebemos através dele. E nós temos que entender especialmente que toda história tem seu preço. Meu irmão, você não vai construir algo sem um preço. Não vai. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 10, que há um fundamento posto, e esse fundamento é Jesus. A Bíblia fala que nós podemos construir a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia. Construir a nossa casa sobre a rocha é desenvolver a nossa vida no nome de Jesus. É desenvolver a nossa vida sobre o fundamento que é Cristo. Esse fundamento você não pode mudar, é o alicerce. Agora escute, a Bíblia diz que você pode escolher que material você vai usar para construir sua vida. A Bíblia fala, por exemplo, da figura do ouro, da prata, das pedras preciosas, da madeira, do feno e da palha. Eu quero te dizer uma coisa: para você construir uma casa térrea, uma casa, você pode usar madeira, você pode usar palha, mas para você construir um edifício, você vai precisar de concreto. Para você construir um edifício maior, com salas para cima, com apartamentos, para comportar muitas famílias, vai dar mais trabalho do que construir uma casa térrea de madeira ou de palha. Eu quero te dizer que quanto melhor é a história, ou maior é a história, o impacto que você quer causar na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, na sua vida, quanto maior o impacto da sua história, maior será também o preço que você vai pagar por isso. Vai ter que haver trabalho, meu irmão. Vai ter que haver esforço.
vai ter que haver busca. Foi engraçado ontem, eu fiz um casamento e quando terminei um casamento, um jovem, na verdade um adolescente, veio, me abraçou. Ele veio assim, acho que veio para mim, me cumprimentou e disse assim: o senhor é pastor? Falei, sou. Aí ele olhou para mim e disse assim: tem que estudar muito, né, para ser pastor. Eu não fiz nenhum curso de teologia, eu não me formei em nível superior, mas naquela hora me veio ao coração todos os livros que eu já li. Quantas vezes eu já li a Bíblia? Os meus momentos de dor, de choro sozinho, os meus momentos de oração, os momentos em que eu pensei em desistir de ser pastor, mas continuei depois, porque eu entendo que esse é o meu chamado. O fundamento é Jesus, mas nós escolhemos como edificamos essa casa, esse edifício. Que material você está usando para isso? Você quer os benefícios de alguém que prega cheio de conhecimento no altar, mas você não quer gastar tempo lendo a Bíblia. Você não quer gastar tempo lendo bons livros que vão te trazer conhecimento. Você não quer gastar tempo orando, buscando sabedoria da parte de Deus, porque tem uma coisa que nem os livros vão te dar, mas é Deus que vai te dar diretamente, acrescentando sobre a tua vida. Que material? O que nós edificamos, a Bíblia também diz que será provado pelo fogo. Isso fala de profundidade, de sustentabilidade. O que você está construindo, meu irmão, com a sua vida? Porque eu quero te dizer que as adversidades, as circunstâncias, as lutas, elas vão como fogo provar a sua construção. Que tipo de pessoa você está se tornando? Alguém que desiste fácil? Ou alguém como um motorista que tinha lá no Angelim, Rodrigo me contando que eles faziam diversos retiros e esse rapaz dirigia o ônibus. E por vezes, naquele sol quente lá do Maranhão, né, o pneu do ônibus furou. E quem tinha que trocar ele. E Rodrigo dizia para ele: meu irmão, olha, eu lamento, que coisa difícil, furar o pneu agora. E ele dizia assim: eu gosto é disso, eu gosto é do sofrimento. Eu quero é mais, eu gosto é de sofrer. Também não é bem assim, né, irmão? Quem é que gosta de sofrer? Eu não gosto de sofrer. Ficar triste é ruim, irmão. Mas Rodrigo disse que ele era aguerrido. Quanto mais difícil fosse, mais empolgado ele estava para resolver o negócio. O pneu tinha que trocar. Vamos lá, eu gosto é da dificuldade. Eu não gosto de dificuldade, mas eu também não quero ser o tipo de pessoa, quando a dificuldade vem, tudo vai me fazer pensar em desistir. Tudo me faz pensar em parar. Eu sou fraco, eu sou uma pessoa fraca. Não, eu não aceito ser essa pessoa, você não pode aceitar ser essa pessoa, porque não há uma vida sem preço. Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos entrada na vida eterna, para que nós tivéssemos entrada para o céu. Mas eu quero te falar que nessa terra há um preço que é pago por mim e por você. Se você quer ser um bom profissional, meu irmão, você vai ter que se dedicar a isso. Você vai ter que se empenhar, que trabalhar. E às vezes isso vai trazer um sofrimento. E eu ouvi alguém dizer, uma expressão lá do sul, achei muito interessante: está faltando mais alegria na minha felicidade. Eu achei isso interessante, porque você pode dizer assim: eu estou feliz com Jesus. Jesus morreu por mim, me deu acesso à vida eterna. Eu estou tão feliz com Jesus, mas eu estou triste porque morreu alguém que eu amo. Eu estou triste porque eu estou enfrentando um problema, mas estou feliz com Jesus. Então, Jesus, põe mais alegria na minha felicidade. Você pode dizer isso para o irmão do seu lado aí? Irmão, que Deus põe alegria na tua felicidade. Está faltando alegria na tua felicidade, irmão? Que Deus ponha alegria na tua felicidade. Que Deus ponha alegria na tua história, naquilo que você está escrevendo, no que você está fazendo. E o meu tempo é curto mesmo, né? Eu sempre sou colocado assim, mas eu quero te dar umas dicas aqui, rapidinho. Primeiro, se você quer construir uma história, tenha convicção. Olha mais uma vez para esse irmão bonito do seu lado. Tenha convicção, meu irmão. Convicção. No ano de 2015, eu estava orando na minha casa por uma série de problemas da igreja.
E eu me fiz a seguinte pergunta: Senhor, não é possível. Por que eu estou vivendo tudo isso? Eu acho que isso só acontece em Castanhal. Isso não acontece em outra igreja, é só na minha igreja, não é possível. E aí eu tive uma ideia, uma bela ideia de fazer uma jornada pastoral. Entrei na internet, vi os dias e horários de cultos das igrejas que eu mais admirava no Brasil e que admiro até hoje. Entrei e fui comprar, acho que para o mês seguinte, múltiplos trechos, passando por 5 estados do Brasil, visitando essas igrejas. Sabe qual era o meu propósito? Eu queria saber se igreja é tudo igual mesmo. Pastor, que coisa boba. Pois eu fiz essa bobagem. Sozinho, peguei um avião e fui de igreja em igreja, de estado em estado. Levei 1 semana para fazer isso. E era interessante porque Deus estava tão comigo nesse negócio que Ele me abria as portas. Eu fui numa igreja em Brasília, Ministério da Fé, pastor Fábio Farage, 10 mil pessoas num culto. O diácono disse: não tem mais vaga no estacionamento. Olha como é importante os diáconos tratarem os irmãos bem no estacionamento, né? Não tem mais vaga. Aí um amigo que estava comigo disse assim: ele é pastor e ainda por cima veio só para conhecer a tua igreja. Opa, peraí, eu vou arranjar uma vaga agora. Consegui uma vaga, me atravessou no meio daquelas 10 mil pessoas, me levou até o pastor Fábio, o presidente da igreja. E ele disse: pastor Fábio, esse pastor aqui é de Castanhal, no Pará, veio para te conhecer. Senta aqui mesmo, botou do lado dele, lá na frente. E ele disse assim: espera que depois do culto nós vamos conversar. Tive a graça de ser recebido por esses homens. E era engraçado. Eu estava na 3ª Igreja Batista de Brasília, sentei diante do pastor e falei: eu estou aqui porque eu estou cheio de problema. E eu vim saber se sou só eu ou se o senhor também tem problema. Porque não é possível, tem coisa que está acontecendo lá em Castanhal que parece que é só lá. Ele riu e disse assim: rapaz, eu nunca vi ninguém na minha vida fazer um negócio desse que tu está fazendo. É a primeira vez. Eu estou até achando que eu deveria ter feito uma coisa dessa. Mas agora não dá mais tempo. E começamos a conversar. Diante de todos esses pastores, reconhecendo a unção de Deus sobre eles, eu me ajoelhei naquele escritório. Falei: pastor, agora para que eu vá embora, põe as mãos sobre a minha vida e me abençoe, porque eu reconheço a unção de Deus que está sobre a sua vida. Depois de viajar todas essas igrejas, passar por tanta conferência no Brasil, de pastores, fora do Brasil, depois de conhecer tanta coisa, eu cheguei a uma conclusão, gerei uma convicção no meu coração. Qual? Igreja, irmão, é tudo a mesma coisa. Eu não preciso, eu vou nas conferências porque eu quero ser abençoado, mas não tem mais nada novo para mim. Assim, a organização, a estrutura, eu já vi tanta coisa. E eu cheguei à conclusão de que o que eu preciso fazer é ser eu mesmo. Tem horas, meu irmão, que não vai adiantar você copiar ninguém, você vai ter que ouvir a voz de Deus para a sua vida. Porque você tem uma identidade. Porque você tem algo específico, você é único diante de Deus, apesar de ser um ser humano como qualquer outro. Então nós não podemos deixar de ver com convicção que cada um é único e especial. Ninguém é igual a você em tudo, não mesmo. Isso também diz respeito à visão de cada um. Nós temos que entender que existe uma medida de graça para cada um, como nós temos falado. Talvez as nossas histórias não sejam tão notáveis como as histórias das pessoas que eu mencionei antes, mas mesmo assim, elas serão importantes para o reino de Deus, para nós mesmos, para as nossas famílias e igrejas. Talvez eu nunca seja um canhão de luz, mas no mínimo eu posso ser uma vela na escuridão. Na minha medida, eu vou causar um impacto na minha geração. E eu acredito no que Paulo disse. Ele disse: alguns dizem que são de Apolo, outros que são de Paulo. Não é isso que importa. Uns plantam, outros regam, mas é Deus que vai trazer e dar o crescimento. E se você anda em espírito, você não vai estar se batendo com essas coisas, com ciúmes, com conversas, não. Se você anda em espírito, você vai entender que você tem um propósito e que você está construindo uma história. E a cada dia que se passa,
eu tenho aprendido a respeitar mais as pessoas na sua individualidade. Tenha cuidado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias até os escolhidos poderiam ser enganados. Tenha certeza de quem você é e do que você está fazendo. As pessoas vão tentar dissuadir você a continuar, mas a vida pode tentar te dissuadir. As pressões da vida vão tentar fazer isso, as dificuldades vão tentar te desviar do teu caminho, mas estabeleça a sua visão com convicção. Como eu disse, não existe uma vida sem preço. Se lembre que Jesus pagou um preço, mas que nós temos o nosso. A Bíblia diz em Gálatas 6, cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Olha para o irmão do seu lado e diz: meu irmão, não se compare com ninguém. Você é especial. Antes do culto começar, eu estava orando, porque eu recebi um convite antes do culto começar para pregar numa grande igreja no Brasil, no próximo domingo. Eu não estava esperando isso. Eu falei: Deus, me ajuda, me dá tua graça, porque pregar naquele púlpito vai ser um grande desafio para mim. Um púlpito onde grandes pregadores passaram. E ao mesmo tempo eu disse: Deus, o que eu vou ser é eu mesmo, simples, do jeito que eu sou. Se eles me convidaram, então eu vou chegar até lá e vou pregar a palavra, assim como eu prego no púlpito da igreja que eu pastoreio. Então, seja você mesmo. Seja simples como você mesmo, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Segundo, descanse o seu coração e confie em Deus. É Ele que tem o controle de tudo nas mãos e não você. Eu quero te dizer uma coisa, te dar uma notícia: você não controla muita coisa na sua vida, meu irmão. A verdade mesmo é que você não controla nada. Você quer dizer isso? Eu estou enjoado hoje, perdão, irmão. Mas você quer dizer isso para o irmão do seu lado? Irmão, irmã, tu não controla nada. Nada, nada, nada. Quem controla tudo é Deus, meu irmão. É verdade. Enquanto eu estou pregando aqui, eu não estou tentando controlar meus batimentos cardíacos. Eu não posso. Eu vou viver até o dia que Deus quiser que eu viva. Então, do que vai adiantar caminhar numa vida ansiosa? Ao invés de murmurar, eu quero te falar: busque as estratégias certas. Para de se lamentar. Uma vez eu disse uma frase aqui, que enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Eu vou te falar, às vezes é vez de chorar mesmo, mas eu quero ser um daqueles que vão vender lenço. Já pensou? Você me procura, acho que eu falei isso foi de manhã, não foi agora não, né? Tomara. Você me procura, obrigado. E você diz: pastor, estou com um problema, a gente pode conversar? Pode, senta aqui, meu irmão, por favor. Eu aproveito e descanso um pouco as pernas. Qual é o teu problema? Estou com esse problema. Aí eu olho para o irmão e digo assim: irmão, sabe que eu estou com um problema parecido? Inclusive eu acho que é mais grave. E de repente eu começo a chorar na frente do irmão que vem se reconciliar comigo. Irmão, minha vida está difícil. Meu irmão. Aí o irmão vai levantar e dizer: pastor, posso orar pelo senhor? Eu vim aqui com problema, mas eu estou vendo que a sua vida está complicada. Deixa eu impor minhas mãos sobre sua vida. Você sabe que receber oração é bom. Eu recebo oração de quem quiser orar por mim, das minhas ovelhas, mas não é natural. O natural é que eu, como pastor, te aconselhe, te abençoe, te alivie. É o meu trabalho, é a minha função. Mas tem tanta gente que não está vivendo o que Deus tem, que está se colocando numa postura que não deveria estar. Eu quero te dizer, você não pode controlar as coisas. O que você pode é dar o seu melhor, crendo que Deus vai fazer aquilo que é necessário. Deus chega com Josué e diz assim: Josué, Moisés, meu servo, morreu. Agora, Josué, dispõe-te, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. A palavra original, dispõe-te,
Era como se Deus estivesse dizendo: Josué, te levanta. Eu fico imaginando Josué caído no chão mesmo, em prantos. Moisés morreu, Senhor. O meu pai, o meu pastor, o meu líder morreu, e agora? Quem é que vai liderar esse povo? E Josué está no chão. E Deus fala: ei, Josué, te levanta. E 4 vezes Deus diz a mesma coisa: seja forte e corajoso, porque eu serei contigo por onde quer que você andar. O que eu tinha com Moisés, Josué, eu tenho contigo. E eu gostaria de fazer aquela declaração de Caleb, quando ele diz: olha, eu estou andando com esse pessoal faz um tempo, mas a mesma força que eu tinha quando eu comecei décadas atrás é a força que eu tenho agora. Eu estou forte, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero dar o meu melhor para Deus. Nós temos que buscar equilíbrio, as pessoas também esperam isso de nós. Nós estamos construindo uma história, e essa também é uma questão de confiança e de obediência à voz de Deus. Isaías 1,19 diz que se você me ouvir, Deus está falando, e me obedecer, você comerá do melhor desta terra. Se você está construindo uma história, você também precisa encontrar contentamento. Semana passada eu recebi um WhatsApp do pastor Fred, falando sobre um pastor chamado Andrew, um pastor norte-americano, 32 anos de idade, pai de 3 filhos numa faixa de 5 a 8 anos, uma família linda, pastor de uma igreja maravilhosa nos Estados Unidos, que no último sábado tirou a própria vida. Um pastor. O que torna a coisa mais trágica por ser um sacerdote. Mas ele se matou. As pessoas estão andando assim, sem contentamento com o que têm, sem alegria na sua felicidade. As pessoas estão andando cobiçando o que as outras, o que o vizinho tem, o que os outros da sua mesma profissão já conquistaram. E não estão olhando para si mesmas e construindo a sua história. Por isso eu gosto de Jabes. Jabes está lá em 1 Crônicas 4:9, que conta a história dizendo que Jabes foi o irmão mais ilustre entre os seus irmãos. Ele brilhou mais que os seus irmãos, se destacou mais. Mas detalhe, o nome Jabes significa concebido com dores. Imagina uma mãe que põe o nome no filho, concebido com dor. O nome do homem tinha um significado de dor. Mas Jabes faz uma das orações mais bonitas que eu conheço na Bíblia. Ele diz assim, ele invoca o Deus de Israel dizendo: ó Senhor, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que sejas comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes chega diante de Deus e diz assim: Senhor, tu sabes, o meu nome é dor. O significado do meu nome é que eu nasci causando dores. É um nome maldito. Mas Senhor, eu venho a Ti. Por mais que o meu nome seja dor, eu acredito que Tu podes mudar a história da minha vida. Eu acredito que Tu podes transformar a minha história, para que a aflição, e a aflição no contexto aqui desse texto significa contentamento, para que o descontentamento não me alcance. E ele diz: alarga as minhas tendas. É como se ele estivesse orando: Senhor, por mais que o meu nome seja dor, mas os meus filhos serão concebidos na alegria. Meus filhos, meus netos, as gerações que vierem após mim, serão gerações que serão conhecidas por serem concebidas diante da Tua presença. Eu acredito que o Senhor pode mudar a história da minha vida. E Deus fez isso com Jabes. Deus pode fazer isso com você. Deus tem feito isso comigo. Tem me dado a oportunidade de fazer a diferença. Conheça seus limites. Pense com moderação e humildade sobre você mesmo. Todos temos a nossa medida de fé, de graça. Se não tivermos cuidado, nós poderemos minar nossa criatividade e produtividade. Cuidado também para não estagnar e se acomodar demais. Quando eu falo de se contentar, eu não falo de estar satisfeito. Se você diz assim: eu já tenho tudo o que eu preciso, não tenho mais sonho nenhum para realizar, então está na hora de morrer. Mas se você disser: eu estou feliz, tem alegria na minha felicidade, eu estou contente com o que Deus está fazendo, mas eu tenho mais sonhos para realizar. Só eu
Ou tem mais alguém essa noite que ainda tem sonhos que não foram realizados? Se você parou de sonhar, se tem alguém aqui que não sonha mais, eu quero te dizer que Deus quer tocar a tua vida essa noite para que você volte a sonhar. Sonhar é importante, sonhar tira a gente da cama de manhã. Ter a esperança de que existem coisas novas a serem alcançadas e conquistadas. Então, encontre esse contentamento, seja grato ao que Deus tem feito. Mas sonhe grande. Olha mais uma vez, desculpa a minha chatice. Olha para o irmão do seu lado e diz: irmão, sonha alto, meu irmão. Sonha grande, meu irmão. Em nome de Jesus. E temos por último que entender que as nossas histórias irão influenciar a história de vida de outras pessoas. E também podemos ser influenciados por elas. Então escute, não desista. Continue lutando. Respeite o tempo das coisas. Persevere. Porque nós jamais seremos provados além do que possamos suportar. Deus sabia que eu seria um pastor. Ele tinha essa missão para mim. Sabendo disso, Ele me deu a esposa que Ele me deu. Verdade, irmão. Eu acho que eu estou me apaixonando outra vez lá em casa. Sabe que minha esposa nunca fez uma costela no bafo. Mas esses dias ela entrou na internet e tentou fazer. Ontem eu cheguei do café de pastores e eu achei que a minha casa estava pegando fogo. Irmão, tinha fumaça realmente para todo. Se no teto da minha casa tivesse detector de incêndio, estava tudo molhado. E ela na cozinha tentando resolver o problema. Desesperada com o negócio da fumaça. Sem saber o que havia feito de errado. Eu falei, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Meu Jesus, se você for na minha casa hoje ainda tem um cheirinho de fumaça no ar. Mas você sabe que a minha esposa tentou fazer uma costela no bafo para mim, meu irmão. Tudo bem que depois que eu provei o negócio tinha gosto de fumaça forte. Parecia que aquilo tinha sido mergulhado num balde de querosene. Mas, entre parênteses, registrar que minha esposa cozinha muito bem, tá? Muito bem. Só que a costela do bafo não é o forte dela, eu já descobri isso. Mas ela tentou. E você sabe quando você chega em casa e a sua esposa tentou fazer uma coisa para você, mesmo que ela não soubesse. E você vê a fumaça tomar conta, você pensa que está um problema acontecendo, mas você diz assim, poxa, que bom que eu tenho esposa, né? Que bom que eu tenho alguém que me ama a ponto de me amar de tal forma a ponto de quase incendiar a casa. Mas ela se esforçou, irmão, para demonstrar aquele amor. Ela teve uma atitude. Então entenda uma coisa, não desista. Pode ter fumaça, irmão. Pode ter, de repente, que você olhar e dizer que carne excepcional. Mas você está sentindo o gosto de combustível. Você quer agradar a sua esposa, ela tentou. Mas eu quero te dizer, a tua história está sendo construída. Nunca mais vou esquecer daquele momento. Nem eu, nem o João Pedro, nem minha esposa. Mas foi uma manifestação de amor. Considere que você nasceu por causa da sua parte da história. Eu vou pedir que três irmãos aqui subam aqui no altar comigo rapidinho. Vocês já são 2, sobe aqui. Vem cá. Estão visitando a igreja, eu já vou botar vocês no fogo. Sobe aqui. Eu quero mais um irmão precioso aqui. Você fica aqui no meio. Você aqui. Quero ver agora, meu irmão. É agora. Fica aqui no meio. Vocês conhecem o conceito da corrida de bastão. Tá certo? E a corrida de bastão consiste em você correr, passar o bastão para o outro e o outro passar o bastão para frente até chegar na linha de chegada. Tá bom? Agora eu quero ver vocês em posição de corrida, para lá. A linha de chegada está para lá. Não tenha vergonha, por favor. Calma, não fique nervoso. Calma. Os 3 são casados? Você é casado? Então no dia do casamento o nervosismo é maior. Pode ter certeza. Faz a posição
Bora, meu irmão, quem vai correr? Segura o bastão. Não, é em pé. Corrida de bastão não é assim, não. Assim é com outra corrida. Calma. Não, mas você... Agora eu quero que vocês façam isso. Você vai passar o bastão para ele que vai passar para o próximo. Bora lá, vai lá. Tá errado. Volta, tá errado. Tá errado, faz de novo. Passa o bastão para o outro da ponta. Se afasta mais um pouquinho para dar a sensação de que é real. Aí, vai de novo. Tá errado de novo, peraí. Eu estou percebendo que vocês não praticam exercício físico nenhum. Eu recomendo uma academia para vocês, a Gaia Time, lá na casa do Moyama. Irmãos, o que é que está errado aqui nessa corrida? Alguém pode me dizer? É que o corredor do meio, ele não pode estar parado. Na hora que a arma é disparada, dando sinal para você poder correr e passar o bastão, então todos entram de alguma forma na corrida. Quando ele sai correndo, quando ele te passa o bastão, você também tem que estar correndo. Porque se você estiver parado, você vai atrasar a corrida do que vem e a corrida do próximo. Podem sentar, gente. Obrigado. Vamos aplaudir Jesus pelos irmãos que não praticam exercício nenhum na vida. O que eu quero te dizer com essa representação é que cada um desses 3 irmãos nasceu com o propósito de cumprir a sua parte da corrida. E é importante entender que você não vai conquistar algo grande sozinho. Você está ouvindo isso? A Bíblia diz que aqueles que se isolam procuram seus próprios interesses. Isolamento causa depressão. Eu não estou falando de isolamento quando você se isola para orar, para ter um momento de comunhão com Deus íntimo, não. Esse isolamento, essa solidão é boa. Eu estou falando de pessoas que acham que vão conseguir tudo sozinhas, que acham que são independentes. Não. Se você quer construir uma história, entenda que você vai precisar do próximo corredor. Essa semana em casa orando, colocando alguns projetos diante de Deus da igreja, Deus falou para mim. Eu estava sentado na minha mesa, Deus falou para mim: esses projetos pelos quais você está orando, não é você que vai realizar, é o João Pedro. Eu vou te conduzir até um ponto, mas esses aí pelo qual você está orando especificamente, é o João Pedro que vai realizar. Deus falou para Davi: não é você que vai construir o templo. Davi, muito esperto, disse: eu vou participar disso de alguma forma, e reuniu o material, mas foi seu filho Salomão que construiu. Tem coisas que a sua história de vida vai impactar a vida dos seus filhos, dos seus netos. Esses dias eu fui na Rione, fomos fazer uma oração lá na loja de móveis dela, projetados. Eu senti aquele cheiro de fumaça, aquele cheiro de madeira cortada. Você já sentiu esse cheiro de serragem? E quando eu senti aquele cheiro, eu me lembrei da serraria do meu avô. Meu avô trabalhava com madeira. E eu entrava naquela serraria e meu avô ficava cantando aqueles hinos antigos do cantor cristão. E eu ficava por ali brincando, enquanto ele estava serrando a madeira e construindo os móveis. Foi o meu avô que me apresentou no altar. Foi o meu avô que, no altar de uma igreja, me ergueu e me consagrou a Deus. Meu Deus, eu sou grato ao meu avô por ter me consagrado a Jesus. Foi a melhor coisa que ele fez por mim em toda a vida dele. Foi me entregar nas mãos de Deus. Hoje eu estou aqui porque um dia o meu avô me consagrou no altar e a minha mãe me criou nos caminhos do Senhor. A sua história tem que ser uma história que vai impactar a vida de outras pessoas. Tem que ser uma história que vai causar um efeito. Entendendo quem você é, sua visão, na sua convicção. Não carrega pesos que não são seus. É só o bastão que você tem que levar. E entregar ao próximo que continue. Mas não carrega coisas que não são suas, não. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Fica de pé no seu lugar, por favor. Obrigado por ter me aturado até agora. Eu quero orar com você.
Eu não quero passar pela vida despercebido. Talvez eu nunca seja um pastor famoso. Talvez o meu nome nunca seja conhecido no Brasil. Mas uma coisa é certa, a minha história está sendo registrada no céu. O que eu tenho feito está sendo registrado no coração de Deus. O que você está fazendo, a maneira como você vive, isso está sendo registrado no coração de Deus. Quem aqui, eu quero fazer uma pergunta profética. Quem aqui essa noite gostaria de causar um impacto nessa geração? Gostaria de construir uma história e deixar um legado para seus filhos, seus netos, sua família? Eu quero isso. Se você quer isso, eu quero que você ore comigo nessa noite. Coloca isso diante de Deus e diz para Deus: Deus, eu não quero passar pela vida por passar, não. Eu não aceito isso. Eu quero construir algo. Eu quero construir uma história. Eu quero gerar algo de valor. Diz isso para Deus: eu não quero passar pela vida despercebido, não, Senhor. Eu não aceito isso na minha vida. Eu sei que o Senhor tem mais para fazer através da minha vida. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Você pode cantar isso nessa noite? Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Você pode cantar isso mais uma vez com seu coração. Jesus me ergue e segue com convicção. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Oh, aleluia. Esse é o evangelho de alto nível, Senhor. Esse é o evangelho bonito que nós queremos viver. O evangelho verdadeiro. Porque, Senhor, nós
fazemos uma escolha nessa noite, tomamos uma decisão contra a mediocridade, contra a estagnação, fazemos uma escolha. Nós queremos deixar uma marca. Nós queremos construir algo, marcar os nossos filhos, esposas, maridos, marcar os nossos netos, marcar esta geração. Nós queremos deixar uma história, não só uma história, mas queremos deixar um legado. Nós não aceitamos passar por essa vida de qualquer forma, não. Pode ser que não sejamos famosos como alguns, mas no mínimo vamos marcar a vida de alguém. No mínimo, nós vamos marcar a vida da nossa família, da nossa igreja, das pessoas que estão à nossa volta. Senhor, eu declaro neste lugar, cada vida construindo uma história bonita no Evangelho, sendo realmente cristãos, como diz a Tua palavra, como fomos chamados, cristãos, pequenos cristos, representantes, cópias de Jesus. Que nós sejamos homens e mulheres de Deus, que caminhem por essa terra representando a Cristo e testemunhando da sua palavra, do seu amor. Jesus pode sim transformar alguém, Jesus pode sim mudar a história de alguém, como mudou a história de Jabes. Jesus, alarga as nossas tendas. Por mais que alguém aqui tenha errado, ergue-o novamente e caminha com ele, Jesus, que ele caminhe contigo. Eu oro para que diante dessa palavra, diante da história que estamos construindo, o Senhor gere em nós convicção da nossa identidade, convicção de quem nós somos, da nossa visão e daquilo que nós estamos estabelecendo. Não, o diabo não vai nos parar, pessoas não vão nos parar. Nós temos uma convicção, temos um chamado, uma carreira proposta. Nós nascemos por essa pequena parte da corrida, mas nós vamos correr com excelência a nossa parte da corrida. E na hora certa vamos passar o bastão para a pessoa certa, que dará continuidade a essa carreira. Senhor, ensina-nos que nós não temos o controle das coisas, mas Tu tens o controle de tudo em Tuas mãos. Repreendo toda preocupação, toda ansiedade, e declaro esse coração cheio de paz e de alegria. Eu declaro em nome de Jesus descanso. Descanso nesse coração. E nos conduz, Senhor, como igreja, impactando a história da cidade de Castanhal, impactando a história do Pará e das nações. Construindo histórias bonitas, baseadas no Evangelho, para louvor, honra e glória do Senhor Jesus. Se você crê nisso sobre a sua vida, eu quero que você aplauda Jesus comigo nessa noite. A Jesus a honra, meus irmãos, a Jesus a glória, que Ele seja exaltado, que Ele seja exaltado. Aleluia.